e mensagens aqui com a juventude, que o tema é cosmovisão cristã. E ontem a gente começou a falar desse tema. E não se assuste com o nome não, porque é algo que todo mundo tem, só o nome que é um pouco difícil. Mas o que é cosmovisão? Resumidamente, é uma forma de você interpretar o mundo, é uma forma de você interpretar a realidade, as coisas que acontecem à sua volta. Entendeu? Então, todo mundo interpreta a realidade de uma forma. Todo mundo tem um jeito de criar os filhos, todo mundo tem um jeito de pensar sobre política, pensar sobre religião, pensar sobre educação. E isso tudo faz parte da sua cosmovisão, da sua visão de mundo. E quando nós vamos para a Escritura e nos encontramos com o Senhor através da palavra de Deus, nós vamos ver que nós que somos cristãos temos a responsabilidade de termos uma cosmovisão bíblica, na palavra. Isso aí, Marcelo. Porque a Escritura, ela tem a sua forma de interpretar o mundo, e essa é a forma verdadeira, porque vem do próprio Deus. E a gente falou ontem que cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica, ela está estruturada, ela está resumida em 3 pilares. Quais são os pilares, meus irmãos? Criação, queda e redenção. Perfeito. A cosmovisão das Escrituras está estruturada, resumida em criação, queda e redenção. Como que é isso? No princípio criou Deus os céus e a terra, Ele criou todas as coisas. Nós vemos lá na criação a forma como Deus planejou que o mundo deveria ser. Ele trouxe o homem à existência e não apenas o criou, mas deu significado ao homem, deu propósito ao homem. Ele disse: você vai fazer isso, você vai ser marido de uma só mulher, você vai formar a sua família, você vai cultivar o jardim, você vai trabalhar. E ele deu responsabilidades ao homem: você vai dominar sobre a natureza. Então Deus não só cria, mas Ele também significa, Ele dá propósito. E a gente vê isso na criação, que foi o que a gente viu ontem. No entanto, o que acontece no meio disso tudo? O homem cai, ele peca, ele deforma as coisas com o pecado. Mas tem Cristo Jesus que vem para restaurar todas as coisas. Por isso, criação, queda e redenção. E como eu falei ontem, a consumação ela está incluída na redenção. Porque a partir do momento que Cristo vem para salvar o mundo, Ele promete: eu vou voltar para buscar vocês e concluir a obra. Isso é cosmovisão cristã. É olhar e ver criação, é olhar e ver queda, e é olhar e ver redenção. E tudo isso através das Escrituras. Mas lembrando aqui rapidamente, aqueles 4 pontos que a gente estudou ontem. Qual foi o primeiro? Quem lembra? Não, os conceitos. Imagem de Deus. Imagem de Deus. Foi uma coisa que a gente viu ontem na criação, que o homem, ele é imagem de Deus. E por ele ser imagem de Deus, ele consegue pensar, ele consegue raciocinar, ele tem consciência diferente dos animais. O homem também, por ser imagem de Deus, é um ser moral, ele tem princípios de justiça, de ética. Ele também é um ser que se diverte, que se alegra. Ele é um ser que constrói, que fabrica coisas, que usa a sua criatividade para construir o mundo. E tudo isso, irmãos, vem de quem? Vem do nosso Deus. A gente também viu uma coisa interessante ontem, que é sobre mandato cultural. O que é um mandato cultural? Está lá em Gênesis 1:28, que o pastor Elias leu, Gênesis 2:15, que é quando Deus pede para Adão que ele cultive o jardim, que ele trabalhe no jardim, que ele guarde o jardim. Isso é um mandato de Deus para que ele cuide daquele ambiente. A gente chama isso de mandato cultural. E olha como é que o jardim está desenvolvido. Tem casa, tem prédio, tem carro. O jardim cresceu. Isso faz parte do mandato cultural. A gente também viu um terceiro ponto. Quem lembra? Graça comum. Estou orgulhoso, né? Estou orgulhoso. Graça comum, irmãos. E a graça comum, a gente viu nos textos de Atos 14, a gente viu nos textos de Mateus 5:45, Gênesis 4, versículos 17 ao 23, que é que Deus dá coisas boas ao mundo, mesmo
para incrédulos, mesmo para descrentes. A chuva ela cai sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Deus dá coisas boas. Ele disponibiliza para o mundo várias coisas boas, tanto para pessoas que são boas, quanto para pessoas que não são boas. E tudo isso vem da graça comum. A gente também viu na graça comum que Deus dá dons às pessoas. A gente não viu isso? Tem pessoas que produzem arte muito bem, homens de negócio que são ótimos no seu trabalho, pais amorosos. E talvez eles não possam ser crentes, mas eles fazem essas coisas muito bem. E eles fazem por quê? Por causa do Senhor que deu todas essas coisas boas na criação. E o último ponto que a gente viu, para fechar e entrar no nosso tema de hoje, foi o de subcriação. Boa, Esther. E o conceito de subcriação é o quê? Que nós não somos criadores a partir do nada, como Deus é. Só Deus cria a partir do nada. Nós somos criadores em cima do que Deus já criou. Logo, tudo que a gente faz, se for uma coisa boa, tem origem em Deus. Quando o músico vem aqui e toca sua música, se Val fizer uma composição bonita e vir aqui tocar, ele tocou a música, ele criou essa música, mas ele criou a partir das notas musicais que Deus inventou. Se um artista vem e pinta um quadro muito bonito, uma bela paisagem, ele criou aquela obra, e isso é ótimo, mas ele criou a partir das cores que Deus fez. E tudo isso está dentro do conceito de subcriação. Nós criamos a partir do que Deus fez. Ninguém vai ser um criador do nada. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar: olha só o que eu fiz, se impressione diante de mim. Não, irmãos, isso não vai existir. E tudo isso a gente vê lá na criação. E aí a gente falou vários exemplos, né? De comunidade, de aliança, de representação. Se os irmãos quiserem conferir um pouco mais, eu acho que está gravado. Está gravado, não? Está lá no grupo da igreja, né? Os irmãos podem acompanhar. Está lá no YouTube. E aí, se tiver chato, é só botar na velocidade 2.0, que fica rapidinho. Ao vivo passa uns 20 minutos. E hoje a gente vai falar de quê? Queda do homem. Ontem a gente falou de criação. Deus criou o mundo perfeito e bom. Mas tem a notícia ruim. E a notícia ruim é hoje pela manhã. Então, e a notícia boa vai ser hoje à noite. Então venha hoje à noite e permaneça atento hoje de manhã. Hoje a gente vai falar de queda. Queda. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 diz assim: irmãos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras versões, pois todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse momento, te agradeço porque nós estamos aqui e temos a oportunidade de mais uma vez estudarmos juntos a Tua Palavra. Nos ajude, nos ilumine, Senhor, e nos dê entendimento daquilo que o Senhor colocou nas Escrituras. No nome de Cristo Jesus. Amém. Nosso texto base de ontem foi Gênesis 1 e o nosso texto de hoje é Romanos 3, 23. Pois todos pecaram. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo isso era muito bom, mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, tratando do tema da queda do homem, nós vamos ver que tudo é manchado e distorcido pelo pecado. Se Deus criou o mundo de forma perfeita e boa, e Ele o fez isso, nós vemos que o pecado se impregnou na boa criação de Deus e distorceu ela, e manchou. Logo, as coisas, tudo que o homem faz vai ter um toquezinho de queda. Eu queria dizer para você, não sei se isso é uma notícia boa para você ou não, mas tudo que você faz até os seus melhores momentos tem um toquezinho de queda, de inclinação para o mal. E a gente vai perceber isso hoje, porque o pecado ele afeta todo o cosmos, ele afeta todo o universo. A queda lá em Gênesis 3, aquele relato que mostra que Adão e Eva comeram do fruto que Deus disse para não comer, foram tentados pela serpente. Aquele relato lá inicia o período de deturpação de todas as coisas. O pecado que começou lá em Gênesis, no capítulo 3, quebrou o mundo.
E nós vemos as fraturas do mundo hoje. A gente olha e fala, meu Deus, mas tanta maldade. Por conta de quê? Do pecado que distorceu todas as coisas. E nós, meus irmãos, você e eu nunca conhecemos o mundo em seu estado original. Nunca. Nós já nascemos e o mundo está assim. Está quebrado. Está fraturado. Mas nós podemos entender o que aconteceu e podemos saber o que ele vai ser. É por isso que nós estudamos nas Escrituras. E ontem a gente viu algo interessante, que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem em 4 relacionamentos perfeitos. Eu citei isso rapidamente com vocês. Ele fez o homem com um relacionamento perfeito com ele mesmo. O homem tinha um relacionamento perfeito com Deus. O homem também tinha um relacionamento perfeito com o seu próximo, com a sua mulher. O homem tinha um relacionamento perfeito com a natureza. E ele tinha um relacionamento perfeito consigo mesmo. E quando o pecado entra, o que acontece? Primeira coisa, ele se esconde de Deus. Então esse relacionamento começa a ser quebrado. Depois ele culpa a mulher. O relacionamento com o próximo já começa a quebrar. Depois ele vai e Deus diz assim, você vai sofrer para colher da terra. A natureza sofre por causa de você. Então esse relacionamento aqui já é quebrado. E depois consigo mesmo. Porque olha o tanto de problema que as pessoas têm consigo mesmas, né? Espiritualmente, psicologicamente, e tudo isso é por conta do pecado. E como eu disse ontem para os irmãos, a gente, depois de todos esses estudos, a gente tem que ir para o mundo e olhar de forma diferente. Olhar e falar, tem alguma coisa debaixo desse tapete aqui que eu não via anteriormente, mas que agora com as ferramentas das Escrituras eu vejo. E uma das coisas bem interessantes que nós vamos ver hoje é que mesmo aqueles que não são crentes têm uma certa noção, entre aspas, de que o mundo está quebrado. Você já parou para pensar? Você já teve essa experiência de alguém chegar para você e falar assim, nossa, que coisa maravilhosa. Só pode ter sido alguém muito grande para ter criado essa beleza aqui. Já teve essa experiência? Eu já tive. Pessoas que estão diante de coisas tão belas, tão bonitas e falam, deve ter alguém por trás disso aqui. E essas mesmas pessoas também já chegaram para mim e já disseram assim, Jonas, o mundo está mal, não está? Aí eu falo, tá. Sabe por quê? Pecado. O mundo tá mal. A gente vai na rua, tem maldade. A gente vai para a televisão, tem maldade. A gente vai para o noticiário, tem maldade. As pessoas, elas parecem que têm uma certa noção disso. É claro que ela não é completamente correta. Segundo as Escrituras, cabe a nós ir lá e pregar. Mas parece que eles têm alguma certa noção disso. E a gente vai ver melhor aqui. Mas como ontem também, hoje a gente vai falar de 4 pontos. Beleza? 4 pontos. E o primeiro ponto é que o pecado gerou no mundo uma depravação total. Esse é o primeiro ponto. Jonas, como assim depravação total? Com depravação total, eu não quero dizer que o homem, ele peca no máximo que ele pode pecar. Não é isso. Não é isso. Eu quero dizer que todas as áreas da vida dos homens foram tocadas pelo pecado. Todas. Por isso, depravação total. Então, todos os momentos da nossa vida a gente vai perceber. Tá, lá está a carne. Olha a inclinação, olha o orgulho, olha o ego, olha as idolatrias. Por conta dessa depravação total que o pecado gerou. Porque o pecado ele toca em todas as áreas. Da mesma forma que a criação ela é abrangente, e a gente tem que pensar numa criação que é abrangente mesmo, a gente não pode ficar achando que criação é só aquele negócio que as crianças estudam lá no culto infantil, que a tia fica com um solzinho e com os animais. Não, criação não é isso. Criação é muito abrangente. O pecado também, a doutrina da queda também é abrangente. Ela toca em todas as áreas. E por que ela toca em todas as áreas? É algo que eu falei ontem com os irmãos. Adão era o que da criação? Regente da criação. Ele era o gerente da loja. Então, quando Adão cai, o que acontece? Toda a loja é afetada. Todo o cosmos é afetado. Ele era responsável por tudo aquilo que Deus criou. Então, quando ele cai ali, tudo é contaminado. Tudo é deformado. E aí você está pensando assim, mas será que o pecado toca em todas as áreas mesmo?
Irmão, você teve a experiência de estar orando e vir um pensamento nada a ver? Já? Naquele momento ali, vem um pensamento nada a ver. Está louvando a Deus e daqui a pouco você pensa uma coisa totalmente errada. Meu Deus, o que é isso? É que um escritor de hinos antigos, ele diz assim em um de seus hinos: meu Deus, quão perfeitos são os teus caminhos, mas os meus poluídos são. O pecado se enrosca no meu louvor e desliza para a minha oração. Ele percebeu essa doutrina da queda afetando todas as coisas. Até nos momentos de louvor e de oração, o pecado está lá. E eu preciso estar atento, examinar o meu coração, para que eu não caia e fique lá parado, caído no chão. Nós precisamos de Cristo para que vença essa depravação do nosso coração e nos leve por caminhos direitos. Mas aí você está se perguntando, você pode estar se perguntando o seguinte: Jonas, tem essa depravação total, mas Deus não freia um pouco dessa maldade, não? O homem ele é assim e terrível por completo? Irmãos, existem muitas coisas terríveis no mundo, mas saiba, Deus ainda assim freia a maldade do homem. Deus coloca barreiras para que o homem não seja o que ele pode ser capaz de ser. E ele faz isso através do que a gente estudou ontem. Ele faz isso através da graça comum. Deus dá coisas boas ao mundo para que o mundo não seja um lugar tão terrível. Deus dá coisas boas ao mundo para que o mundo seja um lugar habitável para os seus filhos. Porque já pensou se o pecado imperasse de forma completa? A gente não ia aguentar viver. A gente não ia aguentar viver. Mas Deus, de alguma forma, pela sua graça comum, Ele freia um pouco da maldade do homem. E deixa com que esse mundo ainda tenha lampejos de sua graça. Lampejos de sua graça. Tem um grupo cristão, que o nome do grupo é Os Arrais. E eles têm uma música muito interessante, que diz assim, uma frasinha da música: o que vemos neste mundo são lampejos da grande beleza embrulhada em alegria e tristeza. Interessante essa definição, né? O que vemos são lampejos de alegria e beleza no mundo, embrulhados em tristeza. Por quê? Deus criou tudo bom, mas o pecado trouxe a tristeza para esse mundo. E aí então que eu entro no segundo ponto de hoje. O primeiro ponto foi depravação. Depravação total. Depravação total. O segundo ponto é que depois do pecado, nós somos ruínas de maravilhas. Repita comigo, irmãos. Ruínas. Ruínas. O homem depois do pecado é uma ruína de maravilha. Esse termo não é meu, eu aprendi de um pastor chamado Vadislau Gomes, que é lá de Brasília, mas eu acho ele muito interessante esse termo. Nós somos ruínas de maravilhas. Jonas, o que é isso? Se você já teve a experiência de ir num lugar que foi arruinado, mas que você conheceu antes da ruína, você sabe o que eu estou falando. É como se você chegasse nas ruínas e você olhasse e você falasse: meu Deus do céu, isso tudo está tão quebrado, está tão feio, olha a destruição que houve aqui. Aí depois você vira e fala: mas um dia isso foi muito bonito, eu conheci. Isso que é o homem, ele é uma ruína de maravilha. Nós olhamos e vemos: olha, está quebrado, está manchado, está distorcido, mas um dia foi muito bonito, foi perfeito. O problema é que o pecado entrou ali. Entenderam o conceito? Ruínas de maravilhas? É quando você olha e diz: isso aqui tudo está quebrado, mas um dia foi bonito demais. É por isso que no mundo nós vemos lampejos de grande beleza embrulhados em alegria e tristeza. Tem momentos que a gente olha as pessoas e fala: olha que qualidade boa, olha a obra de Cristo na vida desse irmão, que maravilha, que maravilha. Aí no mesmo momento você vê o defeito. Aí você fala: nossa, que defeito horrível. Ruínas de maravilhas. Ruínas de maravilhas. E aí eu falei no começo aqui, irmãos, que
que parece que os descrentes têm alguma noção disso, não falei? Será que eles têm mesmo? Olha só a letra dessa música. Vou falar o autor, não, depois eu falo. Olha só. E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente e a ferrugem nos sorrisos. Interessante essa análise, né? Sabe de quem é essa música? Legião Urbana. Nada espiritual, né? Nem um pingo. O nome da música é Há Tempos. E eles estão olhando, eles estão escrevendo a música e eles dizem: há tempos que as coisas estão estranhas. Os jovens adoecem, os sorrisos estão enferrujados, a maldade está em todo lugar. Mas não é isso que está acontecendo, né, irmãos? Parece que eles têm uma certa noção de que o mundo está quebrado. É claro que eles não vão ter a noção perfeita de falar, isso é por conta do pecado. Mas cabe a quem fazer isso? Cabe a nós aproveitar isso e falar: eu sei a razão de estar assim, e eu sei também qual é a coisa que falta para melhorar. E você vai lá e prega o Evangelho de Cristo Jesus. O primeiro ponto foi depravação. Segundo ponto foi? Segundo ponto foi? Fala, irmãos. Ruína de quê? De maravilhas. Vamos lá. Primeiro foi depravação total. Segundo foi ruínas de maravilhas. O pecado tocou em todas as áreas. Ele depravou as coisas. E o pecado também fez com que as coisas ficassem quebradas. E um terceiro ponto. O pecado também trouxe ao mundo algo que nós chamamos de superstição. Todo mundo conhece, né? Superstição. O pecado trouxe algo que nós chamamos de superstição. Porque o homem pecou, nós vemos superstição no mundo. E o que é superstição? É você tentar manipular a divindade em troca do seu benefício. Irmãos, isso tem demais, irmãos. Isso tem demais. E as pessoas, elas tentam manipular a divindade através de ritos, de amuletos, de feitiços, de dar R$1.000 para Deus e ganhar 100.000. O nome disso é superstição. Isso não tem na Bíblia. De comprar água ungida e beber e ficar curado de qualquer doença. O nome disso é superstição. Você está tentando manipular a divindade, manipular Deus em troca do seu bel prazer. E por que você tenta manipular Deus? Porque você foi criado para adorar. No entanto, você não quer adorar o Deus verdadeiro por conta do pecado. E aí você tenta manipular aos seus próprios interesses a divindade. Superstição. A gente observa a superstição no nosso dia a dia? Sim ou não? A gente observa. Como eu disse para os irmãos, em alguns momentos eu tive a oportunidade de dar aula para criança. E aí eu gosto sempre de trabalhar com bola, né? Com bola, com material, com cone, com bambolê. E aí a gente estava fazendo uma brincadeira com as crianças com bola, e tinha uma criança que só queria pegar a bola branca com listras vermelhas. Aí eu perguntei assim: por que você quer pegar essa bola branca com listras vermelhas? Ela: não, é porque essa aqui eu ganhei a primeira, aí essa aqui vai me fazer ganhar a segunda, se eu pegar ela. Que isso? Superstição, tá lá na criança já. Ela não vai ganhar o jogo porque ela vai correr mais, não, porque ela vai se esforçar mais, porque o time dela vai competir de forma junto e vai trabalhar para ganhar. Não, ela vai ganhar o jogo para dar a bola que é vermelha e branca. Que coisa, né? Ou então o time de futebol. O cara: não, quando eu boto essa camisa aqui, o meu time ganha. Não, o time não ganha porque ele treina. O time não ganha porque ele faz uma preparação física. O time não ganha porque ele faz uma preparação técnica, porque ele se alimenta bem. Não, o time ganha porque você coloca a sua camisa na sorte. Como é que a gente pensa umas coisas dessas? Me explica aí. Isso é o quê? Superstição. Na Copa de 1984, isso é real, tá? Na Copa de 1984, a Costa do Marfim levou na comissão técnica 150 feiticeiros. Para quê? Para antes dos jogos fazer amuletos, ritos, feitiços que ajudassem o time a ganhar.
Não, o time não vai ganhar porque ele faz mais gol, nem porque ele joga melhor, vai ganhar por causa do feitiço que você fez. Isso é o quê? Superstição. Jonas, 1984, né? As pessoas eram 1984. Olha essa notícia de 2019. Cruzeiro realizou pagamento por serviços religiosos durante luta contra o rebaixamento. Clube Mineiro realizou 3 depósitos, totalizando R$6 mil por serviços de babalorixá. O Cruzeiro realiza esses depósitos a um babalorixá, chamado de Pai de Santo, que chegaram a R$6 mil durante a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado. Os pagamentos foram feitos entre outubro e novembro da conta do clube ao membro religioso. Reportagem da Globo.com, 2019. 2019, gente. Povo atual aí, ó. Povo que mexe no celular só com um dedo. Pagou para um pai de santo fazer um feitiço para o clube não ser rebaixado. E o que deu? Foi rebaixado. Está na 2ª divisão desse ano. Aí, se lascou, não quis jogar futebol. E por que essa coisa acontece? Superstição. Pecado quebrando e corrompendo as coisas. Distorcendo a cabeça das pessoas. Fala assim, não, eu vou lá fazer aquele amuleto, porque se eu fizer o amuleto, meu time vai ganhar. Vocês estão vendo como é que é? 2019 aconteceu aqui, Cruzeiro, clube aqui de Minas Gerais. E isso, irmãos, acontece em muitas áreas. Como eu disse, acontece em igrejas, não igrejas saudáveis, tá? Igrejas não saudáveis, mas que têm o título de igrejas, que estão aí e falam para as pessoas essas coisas. Acontece com pessoas que falam assim, não, eu vou fazer isso aqui, porque se eu fizer isso aqui, aquela pessoa vai se apaixonar por mim. Não vai se apaixonar porque eu sou uma pessoa de gente boa, porque eu sou uma pessoa legal, porque eu sou uma pessoa interessante. Não vai se apaixonar porque você fez lá um negócio. Isso tudo é um aspecto de superstição do mundo. Pegaram você? O primeiro ponto foi? Beleza, isso aí. O segundo foi? De maravilhas. E o terceiro foi? Exatamente. O pecado, ele depravou a criação. Tocou em todas as áreas. Ele também fez com que nós sejamos ruínas e maravilhas. E ele também trouxe o aspecto de superstição para o mundo. E por último, um quarto ponto. O pecado trouxe idolatria para o mundo. O quarto ponto é idolatria. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos 1. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 18 ao 27. Romanos, capítulo 1. Nós leremos do verso 18 ao verso 27. Diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha esse versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. É com dificuldade que se reconhece ou é claramente? Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto eles, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-os o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, o que Deus fez? Deus os entregou a toda a imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso,
os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Forte, né? Vamos destacar algumas coisas desse texto. Aqui diz que os atributos de Deus se percebem de forma clara no mundo. Por isso, todos os homens diante de Deus são indesculpáveis, é a conclusão do versículo 20. Por quê? Porque na criação, irmãos, Deus se deu a conhecer. Como a gente viu ontem, é um tanto de coisa que a gente já viu ontem. As marcas de Deus na criação. Deus se deu a conhecer. No entanto, o que o pecado faz? Distorce. Então os homens que foram criados para conhecer a Deus, fizeram o quê? Rejeitaram a Deus. Não, eu não quero você. No entanto, o homem sempre adora alguma coisa. E se ele não adora a Deus, ele vai ter que virar sua adoração para outro lugar. Por isso é que eles mudaram de Deus para répteis, quadrúpedes, aves, outros homens. Isso é o que a gente chama de idolatria. É o homem adorando alguma coisa que não é o seu Criador de verdade. E isso se dá por conta do pecado. E nesse processo de idolatria, segundo Paulo em Romanos, aqui nesses versículos, os homens que adoram outro que não é o seu Criador, caminham na esteira da maldade. Eles só caem. Ele começa a adorar outro, depois o seu corpo está entregue, a sua vida está entregue, as relações estão entregues, o sexo está entregue, está tudo entregado. É a esteira da maldade, a esteira da idolatria. Você começa não adorando o Deus verdadeiro e você acaba trocando as relações do próprio corpo por coisas contrárias à natureza. Esses homens são desculpáveis diante de Deus? Indesculpáveis, porque Deus se deu a conhecer. Deus nos deu, como eu disse ontem, moralidade, senso de justiça. No versículo 2,15 da mesma carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai dizer que a lei está gravada no nosso coração, a lei moral de entender o que é certo e errado. No entanto, o que a gente faz? Distorce. O pecado mancha. Então, quando você olha, você não vê claramente. Deus precisa mudar o seu coração, te fazer enxergar as Escrituras, para que você olhe e aí Ele vem e clareia as coisas, e aí você enxerga. Mas isso que a gente acabou de ler aqui é um texto base para aquilo que a gente chama de doutrina de idolatria, que é uma das coisas que a queda trouxe para o mundo. Também no texto diz que os homens eles abafam a verdade de Deus. Olha que coisa. Deus está colocando a verdade exposta aí. Aí os homens vêm, coloca o travesseiro em cima e segura. Eu não quero essa verdade. Por quê? Porque a verdade dói. A verdade confronta. A verdade machuca. Mas a verdade liberta. A verdade liberta. Então é isso, esse quarto ponto. Os homens, trocando a adoração ao Criador verdadeiro, adoram os outros deuses. Por quê? Porque ele não pode deixar de adorar alguma coisa. Ele foi criado para ter relacionamento com alguém maior do que ele. Nós buscamos isso. Nós não conseguimos ser nossos deuses. E quando isso acontece, o povo surta. Você precisa de algo maior que você para viver sua vida. E se você não buscar em Deus, você vai estar buscando em outros lugares. Por isso, busque isso em Deus. Busque isso em Deus. Irmãos,
os ídolos não são somente coisas feitas de madeira, de ouro, de prata, de bronze. Eu sempre gosto de falar isso. Porque você pode pensar assim, não, idolatria é aquilo que o pessoal da igreja católica fala. Bota uma estátua e fica fazendo uma oração ali. Não. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Pode ser os seus filhos, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o dinheiro, pode ser a aprovação das pessoas, pode ser a sua própria autoimagem, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua formação acadêmica, pode ser qualquer coisa. É só você ter essa coisa no lugar mais alto que Deus. No lugar mais alto que Deus. Mas juntos, os filhos não são bênção? São, no lugar certo. O casamento não é a bênção? Sim, no lugar certo. As famílias não são bênção? Sim, no lugar certo. O dinheiro não é a bênção? Sim, no lugar certo. O sexo não é a bênção? Sim, no lugar certo. Mas o pecado desordena e transforma as coisas em ídolos. É por isso que nós precisamos do Senhor ordenando o nosso coração, colocando as coisas no lugar, porque senão, irmãos, nós não conseguimos, não. Será que a gente observa idolatria no nosso dia a dia? Será? Sim ou não? Olha esse relato. Olha esse relato. Novamente, vou dar uma dica. Não é de um pastor, tá? Esse não é não. Vamos lá, vamos ver o que ele diz aqui. Eu parei de ir a igrejas e me envolvi em um tipo diferente de religião. Não ria. É disso que se trata estar em uma banda de rock and roll. Os shows são práticas religiosas. Música é adoração. Seja o culto às mulheres ou ao seu design, ao mundo ou ao seu destruidor. Vem daquele lugar antigo que chamamos de alma. Esteja com as orações em chamas, com uma raiva tola, ou um desejo como de uma pomba. A fumaça sobe, seja para Deus ou para algo que você coloca no lugar de Deus. Geralmente, você mesmo. Forte, né? Sabe quem disse isso? Bonovox, cantor da banda U2. Quem já ouviu falar? Bonovox, cantor da banda U2, disse isso aqui. Não foi pastor, não foi missionário, foi um descrente. Olha o que ele está dizendo. Olha, eu não estou adorando ao Deus verdadeiro, mas rock and roll é adoração. Aí sabe o que a gente tem feito? Demônio! Demônio, sai daqui, não quero você! A gente perdeu. A gente perdeu a oportunidade. E ela foi. Mas se a gente estiver segundo a cosmovisão das Escrituras, nós vamos entender o que acontece na vida dessa pessoa. E aí você levanta seu dedinho assim: eu posso falar com você? Posso falar com você? Ele tem um anseio, só que ele está sendo realizado em outra coisa que não é Deus. Ele está sendo realizado em algo que está errado. Cabe a nós, irmãos, pregarmos para que essa pessoa encontre o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho mais um relato e a gente já está acabando. Hoje foi o Deus certo. E a gente já está acabando. Eu não vou falar de quem é o autor. Eu quero que os irmãos dêem um chute aí. Mais um, olha só. Nas trincheiras do dia a dia, não há lugar para o ateísmo. Não existe algo como não adorar. Todo mundo adora. A única opção que temos é decidir o que adorar. E o motivo para escolhermos algum tipo de Deus ou ente espiritual para adorar, seja Jesus Cristo ou Alá, seja Jeová ou a deusa mãe Wicca, ou as 4 nobres verdades, ou algum conjunto inviolável de princípios éticos, é que todo objeto de adoração te engolirá vivo. Quem adorar o dinheiro e extrair dos bens materiais o sentido da sua vida, nunca achará que tem o suficiente. Aquele que venerar seu próprio corpo e beleza, e o fato de ser sexy, sempre se sentirá feio. E quando
o tempo e a idade começarem a se manifestar, essa pessoa morrerá 1 milhão de mortes antes de ser efetivamente enterrado. No fundo, todos nós já sabemos disso. Quem você acha que escreveu isso? Um teólogo, né? Pastor, missionário? Não. Quem escreveu isso foi um rapaz, um homem chamado David Foster Wallace. Ele é um escritor muito famoso lá dos Estados Unidos. Ele se suicidou em 2008. E ele disse isso aqui, num discurso para uma faculdade lá dos Estados Unidos, em 2005. Aí tu pode aproveitar isso aqui? Sim ou não? Tá errado isso aqui? Agora, a solução dele está errada. Que ele nunca vai falar assim, vai para Jesus. Ele vai bolar outra solução. É aí que a gente entra. É aí que a gente entra. E mostra, olha, isso é certo. No dia a dia não existe lugar para ateísmo mesmo não. Todo mundo está adorando alguma coisa. Mas você precisa adorar o Deus verdadeiro. Porque a vida eterna é essa. Conhecer a Jesus Cristo, como diz João 17, versículo 3. Conhecer aquele que veio para salvar e redimir. E essa resposta está nas Escrituras. Então, por fim, irmãos, como avaliar todas essas coisas do nosso dia a dia? Como avaliar as práticas culturais das pessoas com respeito à queda? A partir da lei do Senhor, da palavra de Deus, que é transcultural, ou seja, que vai além das culturas, que vai além do tempo, e ela é aplicável em todos os momentos. Saiba que as histórias, as criações humanas são sempre tentativas caídas de responder o mundo ao nosso redor. E sempre vai ter uma mistura, irmão. Sempre vai ter uma mistura de criação, de queda, de redenção. Tudo que a gente faz vai ter uma mistura desses elementos. Cabe a nós identificar e saber aplicar a palavra de Deus no momento certo. Cristão, você precisa estar de olho a todas essas coisas. Você precisa estar de olho nisso. Essas coisas não podem passar desapercebidas. Está debaixo do tapete. A gente precisa ir lá e entender. Interpretar o mundo ao nosso redor com os olhares das Escrituras. Aplicando o Evangelho em todo momento. No meio dessa confusão toda. No meio dessa confusão toda. O primeiro ponto foi? Depravação total. Depravação total. O pecado depravou todas as coisas. Ele tocou em todas as coisas. O segundo ponto foi? Ruínas de maravilhas. O pecado quebrou as coisas de tal forma que ficou muito feio. A maldade está imperando mesmo. Mas, ainda assim, nós temos alguns lampejos. É por isso que é ruínas de maravilhas. O terceiro ponto foi? Superstição. O mundo é supersticioso. As pessoas tentam manipular a divindade em troca dos seus próprios interesses. E isso se dá por conta do pecado. E o último foi? Idolatria. Os homens, não querendo adorar a Deus, se dobram ao falsos ídolos. Mas eles deixam de se dobrar a alguma coisa? Não. Estão sempre se dobrando. Estão sempre se dobrando. A pergunta é: o que está diante de você? O que você tem se dobrado? Essa é a pergunta. E a gente trouxe exemplos e vimos tudo isso e observamos algumas coisas que acontecem diante dos nossos olhos, em músicas, em frases de descrentes, em produções culturais que a gente passava desapercebida até hoje, mas que agora não vai passar mais. O pecado, irmãos, gerou grandes deformidades na criação de Deus, nessa boa criação de Deus. Será que ainda tem solução? Será? Nós precisamos de alguém que quebre os nossos ídolos, que renove o nosso coração. E glória a Deus, nós temos este alguém com A maiúsculo. A resposta para toda essa destruição é Jesus Cristo. E nós vamos falar de redenção hoje à noite. Muito obrigado.